Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas uma reflexão que está escrita aqui em Crônicas, 2 Crônicas 7, versículo 14, que possa ajudar alguém a se aproximar mais de Deus e que a palavra possa penetrar no coração e assentar e ser de grande ajuda. Está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Muitos dizem que busca Deus, que ora, que ao levantar, ora, entrega nas mãos de Deus o dia, que tem temor, mas não tem uma conversão. Tem respeito, mas não tem uma conversão. Uma conversão de examinar a palavra, pegar a palavra e aplicar em si mesmo, ver o que Deus quer de nós. Deus não quer só o nosso coração. Deus não quer que nós apenas reconheçamos Ele como Deus, mas Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer que nós nos humilhamos, que nós buscamos a sua face, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Muitas das vezes, conversando com as pessoas, elas dizem que faz boas obras, isso é bom, mas ao olhar a gente vê que não está como a Bíblia diz, que não é de boas obras, é se converter de verdade, converter de corpo, alma e espírito. Boas obras faz parte porque a Bíblia diz que o povo vai ser julgado de acordo com as suas obras, faz parte. Mas Deus quer de nós que nós se humilha, que nós se converta dos maus caminhos, que aquele que fala mal do seu irmão, pare de falar mal. Aquele que veste de qualquer maneira, que anda como o mundo, que pare de andar como o mundo, que haja como filho e como filha de Deus. Porque Deus é santo e Ele exige isso de nós. Ele exige que nós caminhemos como está escrito nas Escrituras, na Sagrada Escritura. O homem sendo homem, a mulher sendo mulher. E quando nós converter nossos maus caminhos, então Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai perdoar os nossos pecados. Jesus foi no Calvário, foi para levar as nossas culpas. Ele não tinha culpa. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecador. Ele se fez tudo isso para que nós reconhecemos e nós se convertemos, nós reconhecemos esse sacrifício no Calvário e se entregar a Ele. Agora, nós não podemos falar nós somos salvos pela graça e as obras falar salvo pela graça e somente isso, e caminhar de qualquer maneira, como o mundo está caminhando. A Bíblia chega a dizer que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal for insípido, para que de nada aproveita. O mundo tem que olhar para o cristão e ver a diferença, ver a luz, ver algo diferente. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de escuridão. As pessoas dizem ser crentes, você olha para ela e olha para o mundo, você não vê diferença.
nas suas vestes, no seu modo de agir, as conversas fiadas, as pegadinhas, as coisas agindo como o mundo, não tem diferença. Será isso mesmo que Deus quer de nós? Que nós caminhamos como o mundo está caminhando e dizendo que somos cristãos, que somos conhecedores da palavra? Mas Deus quer de nós que nós se converta, que nós caminhamos como Ele caminhou, ser seu imitador, amando o próximo, perdoando aqueles que ofendem, ser diferente do mundo. Um cristão verdadeiro, ele é diferente do mundo, até mesmo ele é odiado pelo mundo, pela sua maneira de ser, sua maneira de viver. Pode ter a luz comunhão com as trevas? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que se nós amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Então que isso seja de grande ajuda, essas pequenas palavras, para que nós possamos examinar nós mesmos. Para que as nossas orações não fiquem em vão, não fique apenas no teto, na mente, mas para que nossas orações, nós aplicando essa palavra, essa pequena meditação, examinar a nossa vida, que a nossa oração possa subir, chegar onde está Jesus, onde está ali nosso Senhor, e Ele ouvir a nossa oração, e nossa oração não ser em vão, converter dos nossos maus caminhos, converter dos nossos maus olhados, nossos maus pensamentos. Deus quer de nós conversão, arrependimento verdadeiro. E se você, como está escrito, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se você também não sabe qual que é o nome desse Deus, a Bíblia fala em João 5,20 que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus. Deus tem um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. É através desse nome que nós temos que nossos pecados perdoados. Atos 2,38. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, Deus tem um nome também. E através disso nós temos que se dobrar, nós temos que se humilhar, nós temos que converter dos nossos maus caminhos. E a Bíblia diz para nós, Colossenses 3,17, seja por obra ou por a palavra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é esse nome que perdoa os nossos pecados. É nesse nome que os demônios são expulsos. É nesse nome, Senhor Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará. Se você não se dobrar hoje, você vai se dobrar naquele dia. Mas naquele dia vai ser para julgamento. Não é melhor nós se converter nos nossos maus caminhos hoje? Não é melhor nós dobrar os nossos joelhos hoje e se humilhar para o nosso Deus? E buscar aquilo que Ele fez por nós? Irmão, foi de graça. Ouvinte, foi de graça. É a graça. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha que presente que Ele deu para o mundo. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Deus não deseja que nós perdemos a vida eterna. Deus não deseja que você perca a vida eterna. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer de ver alguém perdendo a vida, morrendo, sem a salvação, sem aceitar o sacrifício no Calvário. Por isso que Ele derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crer e for batizado de acordo com as Escrituras, será salvo. Então nós precisamos examinar as Escrituras, diz o Senhor, São João 5,39, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. Você não encontra a vida eterna nas igrejas, você não encontra vida eterna em qualquer outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. E quando você encontra a vida eterna, você tem que ver o que é para cumprir os requisitos, o que precisa para cumprir os requisitos. É obediência total à palavra. Obediência total à palavra te dá direito, te dá direito de sua oração ser ouvida, te dá direito de receber o Espírito Santo.
O Espírito Santo, nós não recebemos ele de qualquer maneira. A única maneira de receber o Espírito Santo é através da obediência da palavra, não é através das teologias frio formal, não é através de ensinamentos frio formal. As palavras do Senhor é séria. Não tem como, você não pode acrescentar, você não pode tirar, você tem que permanecer como ela está escrito. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz a palavra, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando você faz isso, olha o versículo 15. Quando nós fazemos isso, olha o versículo 15 que diz: então agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, para que a nossa oração, para que a nossa vida não seja em vão. Então nós temos que se arrepender e crer no Senhor e buscar a tua face. Aí nossos pecados vai ser perdoado. Aí a nossa terra vai ser sarada. Aí você vai estar com os olhos abertos. Deus vai estar com os olhos abertos, ouvidos, atento à oração deste lugar, à oração deste lugar, você, onde você estiver. Deus vai ouvir a sua oração. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa ser de ajuda para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo.